Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu apareci aqui para falar mais um pouquinho sobre a esquizofrenia, um sintoma que eu tinha quando a doença se iniciou e eu não entendi ainda que estava doente, né? Eu estava andando na rua e de repente eu comecei a me sentir um robô, comecei a travar e ficar toda dura e andando igual um robô. Eu ia andando em direção ao banco, que eu ia indo no banco, né? E aí quando eu olhei ali na fila do banco, assim, todo mundo era robô. Eu estava tendo uma alucinação, né? Ou um delírio, não sei. Eu via todo mundo como um robô, todo mundo fazendo movimentos de robô e eu também andava como um robô. Então foi uma coisa bem, uma sensação bem estranha. Até então eu não entendia que eu estava doente ainda, que eu tinha esquizofrenia, né? Foi uma sensação bem diferente, assim. E daí eu fiquei na fila ali para atendimento e aquela sensação não passava. Eu me sentia dura, travada e um robô e fazendo gesto. Eu me via fazendo gesto de robô, mexendo os braços como um robô, a perna. E assim fiquei ali, a fila ficou, estava muito enorme aquele dia no banco. E aquela sensação ficou por tempos ali, quase uma hora daquela sensação de robô. Aí do nada minha mente volta ao normal assim, e eu fico normal, né? E olho para todo mundo assim, todo mundo normal. Então foi o primeiro surto que eu tive foi da esquizofrenia. Só que até então eu não entendia que eu estava doente. Daí passou esse episódio do travamento e eu voltei ao normal. Voltei para casa e fiquei pensativa no que tinha acontecido. Mas aí minha memória ela voltou ao normal, fiquei normal. Aí passou-se o dia normal, eu fiquei pensativa nesse assunto, né? Nessa coisa que aconteceu. E daí à noite, quando eu fui dormir, tava passando o jogo na televisão. E de repente o cara da TV começou a falar do jogo lá, começou a falar que tava narrando lá, né? Ele começou a falar comigo, nitidamente comigo. Ele falava comigo e eu cobria a cabeça, me encolhia na cama, ficava com medo. Falava, meu Deus, o que é isso? É coisa demoníaca. É o diabo falando comigo pela TV. Uma sensação horrível. Ele falava coisas que iam me matar, coisas assustadoras, que assustavam, terríveis, assim. Eu queria cobrir minha cabeça, eu queria sumir dali. E não tinha ninguém em casa, eu estava sozinha no quarto, com a cabeça coberta e a televisão não parava de falar e eu não tinha coragem de desligar a televisão. E aquela sensação ficou por horas, eu me encolhia na cama com a cabeça coberta o tempo todo, tremendo, tremendo, tremendo. O medo daquela voz era bem aterrorizante, falava pela TV. Só que era o narrador falando sobre o jogo, mas na minha cabeça, para mim, era outro assunto que ele falava, né? Então aquela sensação foi tão horripilante que eu não sabia mais o que fazia. Daí eu levantei da cama e comecei a andar pela casa tremendo, tremendo. E desliguei a televisão e não queria mais ligar a TV. Não queria entrar no quarto com aquele medo, assim, né? Foi uma sensação bem estranha. Então, até essas alucinações que eu estava tendo, eu não sabia que eu estava com esquizofrenia, né? Isso foi assim, acontecendo ao longo do ano, assim, cada dia tinha uma coisa, mas eu não entendia o que estava acontecendo. Não contava nada para ninguém, né? Me trancava, ficava no meu mundo, assim, vivendo aquelas experiências, mas não contando nada para ninguém. Era bem horrível. E daí, quando outro dia de manhã eu liguei a TV, tava pegando sobre pregação evangélica na TV, e eu estava ouvindo, né? E daí o pregador que falava lá começou a falar comigo, virou automaticamente assim, olhou para mim e falava nitidamente comigo, falando coisas que assustavam, que aterrorizavam, né? E eu comecei a me encolher e eu não queria olhar para a TV, eu corri para fora e desliguei a TV e saí correndo para fora. A partir daquele dia eu tirei a televisão do meu quarto e não queria mais assistir TV. Só que ninguém entendia, eles pensavam, nossa, o que está acontecendo com ela? Não tem nada a ver, né? Por que fazer isso? Mas eu sabia que eu via, que eu sentia, só que eu não contava para ninguém. Eu estava assustada, aterrorizada com o que estava acontecendo. E daí, passando ao longo do tempo, essa, esses episódios de acontecimento foram acontecendo mais coisas, né? Eu andando na rua, daí andando na rua eu tinha alucinação. Eu via pessoas que não existiam, que vinham vindo assim de encontro comigo, mas quando eu passava por ali não tinha ninguém. Falei, mas eu jurava que vinha duas pessoas aqui nesse lado, e daí eu passava para lá assim, não olhava assim, não tinha ninguém, eu andava andando sozinha na rua. Então assim, eu já estava doente e não percebia. Foi assim, 3 anos acontecendo sintomas esquisitos,
Pra mim era estranho, né? Porque depois minha cabeça voltava ao normal e eu ficava pensando no que acontecia, mas não entendia, né? E assim foi se passando os dias, acontecendo coisas, episódios diferentes. E eu fui percebendo que eu não dormia mais. Eu ficava 4 noites sem dormir, que eu já não perdi o apetite, eu não comia, mas até então eu não entendia que estava doente. Tava emagrecendo, daí todo mundo preocupado. O que você tem? Mas eu não falava, eu não contava porque eu não achava que eu achava que eles iam me achar louca, mas eu tava louca, né? Eu não queria contar pra ninguém o que acontecia. Eu achava muito estranho, ficava guardando pra mim até que minha família foi percebendo que como eu ia agindo, de noite eu ia na igreja, voltava, falava para as pessoas, para eles, nossa, hoje Jesus apareceu lá no púlpito, falou comigo, e eles falaram assim, você tá brincando, você tá tirando sarro. Eles também não estavam assim, não aceitavam também que eu estava doente, né? Porque a família ela não aceita. Então eu fiquei assim por 3 anos tendo episódios de alucinações e todo dia assim escondendo deles. Eles estavam só que eles estavam começando a perceber que eu não comia, que eu já não dormia. Fiquei 4 noites seguidas sem dormir e sem comer. Então a cabeça foi piorando, né? Aí eu comecei a não dormir mais, aí minha sobrinha veio em casa, me trouxe Rivotril, falou, toma 2 gotinhas que você vai dormir. E eles queriam me levar para o hospital para fazer uma consulta, mas eu não queria ir no médico, porque eu achava que não era nada, porque de repente minha cabeça ficava normal. Acabava com aquela loucura, ficava normal. Aí passava-se até dias, meses e eu ficava normal. Depois, quando eles foram perceber, eu surtei e estava muito agressiva. Daí que eles foram entender. E daí que eles foram me levar para o hospital, me convenceram a ir para o médico, né? Daí isso foi ao longo do tempo, foi acontecendo várias coisas. Daí mais para frente eu vou estar contando para vocês o que aconteceu durante esses 3 anos. Por enquanto é só. Agradeço a atenção, pessoal. Tchau.